noite, eu sou a Júlia Capeleto, acadêmica do 5º período do curso de jornalismo do Centro FAG. E eu sou a Milena Rolim, também acadêmica do 5º período. Esta é uma atividade da disciplina de Laboratório em Telejornalismo 1 com o professor Luiz Sonda. E este é o Link FAG, um telejornal produzido e apresentado por nós. Neste momento, estamos transmitindo a 4ª edição e nas próximas semanas você poderá acompanhar novos apresentadores e conteúdos ao vivo aqui no Facebook. Vamos levar até você reportagens que fizemos utilizando a nova ferramenta do telejornalismo, os celulares. Isso significa que nós mesmos filmamos e editamos o material. Tudo isso você vai acompanhar em 10 segundos. As reportagens que vamos exibir a partir de agora no Link FAG estão sendo produzidas pela turma do 5º período durante a pandemia. Por isso, veremos pessoas usando máscaras e diversas entrevistas feitas por plataformas online. E começamos falando sobre solidariedade. O Rotary Club de Cascavel vai realizar um pedágio para arrecadar roupas e cobertores. A repórter Daniela Pavan tem mais informações. Boa noite, Júlia. Boa noite, Milena. No dia 5 de junho, o Rotary Club de Cascavel vai realizar a campanha Pedágio Solidário. O objetivo é arrecadar roupas e cobertores para pessoas socialmente vulneráveis. Para participar, as pessoas devem levar suas doações ao Rotary na Praça da Bíblia, das 8 às 13 horas. Os itens recebidos serão entregues à Provopar, que vai distribuir para quem precisa. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Daniela. E agora vamos falar sobre a pandemia. Os novos hábitos adquiridos durante o isolamento social mudaram a rotina de muita gente. Passando mais tempo em casa, as pessoas começaram a procurar alternativas para comprar alguns produtos. E as lojas online acabaram tendo um aumento no volume de vendas. É o que mostra a repórter Gabriela Donato. As vendas no e-commerce fecharam 2020 com um crescimento acima da expectativa. Com mais pessoas comprando pela internet, o faturamento das lojas online cresceu em 41% comparado ao ano de 2019. Esta é a maior alta do setor em 13 anos. A Sapato Show foi fundada em março de 2008. Agora, em 2021, ela conta com 2 lojas físicas em Cascavel. Gabriela Pasquale, sócia proprietária, conta como eles utilizaram as redes sociais para falar com o público e como foi o crescimento das vendas online durante a pandemia. No começo, assim, da pandemia, a gente teve um baque, né? Porque, não em relação a valores, né? Mas um movimento, porque a gente nunca tinha passado por isso. Fechar a porta, ou ficar sem trabalhar, ficar sem atender, isso foi, assim, realmente um impacto, né? Mas aí a gente começou a se adequar e viu que aquilo lá ia acontecer e que a gente tinha que lidar com aquela realidade, né? E aí a gente começou a trazer esse público que gosta do contato físico para o online, de uma forma um pouco mais diferente dos vendedores atendendo no WhatsApp, conversando, mandando áudio. A gente fazia as coisas no Stories, né? Postava, tentava conversar com eles, fazia perguntas, enquetes. Isso movimentou muito as nossas redes sociais, né? Tanto é que a gente teve, inclusive, um salto aí de seguidores no Instagram, a galera começou a seguir mais e começou a participar mais. E a gente já vinha com essa visão de que a tecnologia, as vendas online, elas iam crescer. De qualquer forma, com a pandemia ou sem pandemia, isso é uma ascendência, né? A Vitória passou a comprar mais em lojas online durante esse período da pandemia e ela conta como foi essa experiência. Em decorrência da pandemia, sim, eu acabei comprando mais pela internet, porque eu acabei mais usando o celular e tal, porque não podia sair de casa por causa da quarentena, e acabei entrando mais em sites de compra, shops online e acabei comprando sim, gastando mais. Eu gostei da minha experiência que eu tive comprando pela internet, tipo, às vezes eu fico preocupada em questão de tamanho e tal, mas é uma coisa que dá pra volta, caso não tenha gostado do tamanho e tudo mais. E eu gostei da experiência, eu acho que vou voltar a comprar sim pela internet mais vezes. Nada melhor do que poder comprar no conforto da própria casa. Isso mesmo, assim não corremos o risco de contaminação.
E outro assunto que tem sido motivo de preocupação neste período é a ansiedade provocada pelo isolamento social. Em muitos casos, ela se reflete em distúrbios alimentares. É o que mostra a reportagem da Daniela Pavan. A pandemia da Covid-19 criou um período de incerteza e ansiedade para pessoas em todo o mundo. Ao viver um momento diferente, nossa mente o interpreta como uma ameaça à sobrevivência. Alguns fatores podem levar a uma situação que muitas pessoas estão passando nessa quarentena. Se sentem ansiosas e acabam descontando essa ansiedade na comida. O isolamento social fez e faz com que muitos gatilhos dentro do ambiente domiciliar, dentro da casa, sejam fatores, o fácil acesso à alimentação, a falta de rotina, né? A necessidade, às vezes, de interromper a atividade física, feita muitas vezes em grupo ou de outra forma. As redes sociais, elas são acessadas por mais tempo, com a flexibilidade dos horários. Isso a comparação com o corpo, que vai ocasionando uma distorção de imagem. Então, todo esse montante faz com que gatilhos constantes sejam aplicados dentro das nossas relações, dentro da nossa subjetividade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de compulsão alimentar atinge cerca de 2,6% da população mundial e cerca de 4,7% dos brasileiros sofrem de algum transtorno alimentar. Emily desenvolveu este transtorno durante a pandemia e vem sofrendo com ele desde então. Por conta de começar a fechar tudo em março, eu tive que parar com meus exercícios e foi nesse período de março até maio, junho, que eu fiquei em casa. Eu já tenho ansiedade e a ansiedade de ficar trancada dentro de casa foi um dos maiores vetores para desenvolver essa compulsão alimentar. Eu mesmo me alimentando muito bem, eu não deixava de sentir fome. Então era uma fome desesperadora que me consumia se eu não colocasse alguma coisa na boca. Então, muitas vezes no dia eu tava na cozinha pegando alguma coisa para comer porque eu tava com fome, mas eu não estava com fome, era tudo psicológico. A compulsão alimentar é uma coisa terrível que mexe muito com a sua cabeça, porque você não consegue se sentir bem. E quando você tá comendo, você tá bem, mas é por um curto período de tempo. Para o tratamento da compulsão alimentar é fundamental buscar ajuda médica especializada, pois o apoio da família e amigos não são suficientes para superar a doença. Com saúde não se brinca, né? Por isso é importante fazer o acompanhamento com os profissionais especializados. E a preocupação das autoridades durante a pandemia também se estende ao setor da educação. Tanto na rede particular quanto na pública, o impacto na alfabetização das crianças do ensino de base pode ser a longo prazo. É o que mostra essa reportagem feita por mim mesma. A pandemia afetou diversos setores, desde a economia até o sistema de saúde. Mas a rede de educação também acabou sofrendo sérios impactos neste período. E a preocupação das autoridades do setor é com as consequências que o ensino de base pode ter a longo prazo. Beth de Almeida é professora de uma escola municipal de Cascavel e afirma que teve que contar com muito apoio dos pais para estimular as crianças. Na pandemia, eu tive que me reinventar. Então, eu fiz um grupo de WhatsApp com os pais. Nesse grupo, eu fiz vários vídeos para os alunos explicando a matéria, fiz vários jogos, porque as crianças de 4 a 5 anos precisam de materiais manipuláveis. Então, eu trabalhei em dobro, fazendo várias atividades diferentes para atrair a atenção das crianças para fazer as atividades. E os pais dessas crianças em fase de alfabetização também têm enfrentado desafios com o ensino em casa durante a pandemia. Lilian é mãe do pequeno Guilherme de 4 anos e no início da pandemia ele frequentava uma escola particular e acabou mudando para a rede pública. E apesar de Lilian ser pedagoga, as dificuldades para realizar as atividades escolares em casa não são menores. O desafio de alfabetizar na pandemia foi justamente transformar a nossa casa em um lugar de ensino-aprendizagem, em que a criança, ela na escola, ela já tem um local, já é um local próprio para isso. E em casa eles não têm essa disciplina. Então a gente tem que sempre ficar cobrando a criança e mesmo assim eles saem, eles vão fazer qualquer outra coisa
que não seja estudar. Um estudo divulgado pelo Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da UFRJ apontou os efeitos da pandemia no bem-estar e no desenvolvimento das crianças do ensino de base. Apesar das dificuldades, o estudo percebeu um aumento de 15% no incentivo à leitura para os pequenos, mas também apontou uma grande diferença nos estímulos da aprendizagem entre as famílias mais ricas e as mais pobres. Para a professora da rede particular de Cascavel, Carla Picussa, o ensino à distância para as crianças é difícil, mesmo com toda a infraestrutura existente nas escolas pagas e a acessibilidade às tecnologias dos alunos. Para as crianças, eles não se concentram, eles não conseguem compreender a matéria da mesma forma, mesmo que o professor tenha lá o computador voltado para o quadro e que a gente esteja conversando com eles, para eles é muito difícil. Essa interação, eles não conseguem ter a concentração necessária. Apesar dos estudos e das dificuldades das aulas online, principalmente para a educação de base, esta continua sendo uma realidade enquanto vivermos uma pandemia e não tivermos a população completamente vacinada. Enquanto as aulas não voltam à normalidade, é importante que os pais participem ainda mais da educação dos filhos. Diferente da educação de base, que passou a ser motivo de preocupação na pandemia, os cursos online se tornaram cada vez mais procurados neste período. É o que mostra a reportagem da Ellen Picussa. Desde o início da pandemia, Leandro já investiu em 3 cursos online: identidade visual, logoterapia e harmonia vocal. Os cursos não têm muito a ver entre si, mas têm tudo a ver com Leandro. Eu precisava usar mais o tempo que estava em casa e isso, de alguma forma, acaba agregando não somente na vida profissional, mas como na vida pessoal. Tive contato com pessoas que também estavam buscando a mesma coisa que eu. E foi uma coisa bacana, porque muitas vezes eu precisava fazer alguma comunicação dentro da empresa também e eu não sabia como eu fazer. Seu cantinho de estudos é o mesmo onde Leandro está trabalhando no modelo home office, também devido à pandemia. Mas apesar do momento difícil, Leandro aproveita seu tempo produzindo conteúdos e investindo em si. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo identidade visual, eu fui fazer o curso de prática de harmonia vocal. Por quê? Eu sempre cantei na igreja, na Santa Missa na igreja. Não, eu quero melhorar a minha voz, eu quero ver se dá para fazer esse negócio de canto online, né? Porque presencial já é difícil você estudar música, imagine online, né? E foi muito bom, foi uma experiência divertida, enriquecedora também. Todas as coisas têm um lado negativo e tem um lado positivo, né? Basta a gente saber olhar, prestar atenção aos sinais e seguir o caminho que é mais interessante, que é mais válido. De acordo com uma pesquisa dos certificados cursos online, só em 2020 a procura por cursos online cresceu 300%. Plataformas, universidades do mundo todo e escolas de cursos investiram na modalidade. Os cursos online conquistaram seu espaço pelo baixo custo e pela praticidade em assistir às aulas de casa, onde a sala de aula está a um clique de distância. Entre cursos pagos e gratuitos, com certificados que fazem diferença nos currículos, oportunidade é o que não falta. Helena aproveitou o momento para incrementar seu currículo. O mercado de trabalho, a todo momento, ele é bem seletivo, bem exigente, né, na sua procura. Então, eu decidi que, além da graduação, eu precisava de uma especialização a mais. E nesse momento, com a disseminação da pandemia, eu optei pelo curso online. Pensando nas vantagens oferecidas pela educação online, Helena planeja fazer sua pós-graduação à distância. Levando em consideração a facilidade, a praticidade, né, que o modelo EAD hoje oferece no mercado. Então eu posso rever as aulas, vou ter a opção de também adaptar os horários que eu tenho disponibilidade para dar continuidade ali com as aulas, os exercícios. Então facilita muito. Atualmente, cerca de 9 milhões de estudantes estão matriculados no ensino à distância no Brasil, o que corresponde a um aumento de 17% em relação aos anos anteriores. É muito bom ver que algumas pessoas estão tirando um tempo para estudar na pandemia. Mas não é só de estudos que estão vivendo as pessoas em isolamento social.
Com mais tempo livre, tem gente que aproveita para tirar aquele livro da estante e começar a ler ainda mais. Na reportagem a seguir, eu mostro como o hábito da leitura pode trazer benefícios. Novas histórias, ideias, aprendizados. Uma fonte inesgotável de conhecimento que está sempre nas mãos da Tainara. A publicitária e estudante de medicina diz que somente em 2020, após o início da pandemia, conseguiu concluir a leitura de 30 livros, um número maior do que normalmente costumava ler em função da rotina entre estudos e trabalho. Especialmente no início, nós estávamos nos cuidando bastante. Trabalhava em casa ou não trabalhava. A minha faculdade mesmo de medicina, ela foi paralisada por um tempo e isso me deu tempo para ler. Ano passado foi sim o ano que eu mais li, o ano que eu li também gêneros diferentes, conheci novos autores, foi um ano bastante interessante para mim como leitora. Para ela, a leitura funciona como uma forma de conforto e até mesmo uma rota de fuga de um cenário ainda repleto de incertezas e desafios. A literatura, ela tira a gente do universo, ela tira a gente do que está acontecendo aqui na nossa realidade, a gente entra em outras realidades, mas eu mesma gosto da literatura exatamente por essa desconexão que ela nos traz do mundo real. Aquela coisa de você conhecer novas formas de escrever, você conhecer mundos criados, histórias criadas a partir de uma pessoa que já tem a sua história, que já tem a sua bagagem. Quem também aproveitou a pandemia para intensificar a leitura foi a acadêmica de jornalismo Mariana Luzan. O hábito que cresceu com ela ganhou ainda mais espaço com as restrições impostas pelo isolamento social. E a aposta dela foram os livros digitais. Eu gosto muito de ler livro físico, eu compro sempre que eu posso, mas foi justamente o formato digital dos livros que me fez ler tanto ano passado, que eu baixei vários livros e aí a gente tem a facilidade de ler no celular, onde quer que a gente esteja, sem precisar ficar carregando um livro na bolsa, por exemplo. E o livro digital, ele também acaba se tornando bem acessível, né? Porque se você comparar o preço de um livro físico com um livro em EPUB, por exemplo, ele é bem mais barato, né? Tem um custo bem menor. Somente no mês de março deste ano foram vendidos 1 milhão de livros a mais que no mesmo período de 2020. Os números chegaram a 3,9 milhões de publicações comercializadas, conforme dados do painel do varejo de livros no Brasil. Esse cenário é um termômetro que indica que os livros se tornaram prioridade para muitas pessoas. Além disso, outro reflexo é o aumento na busca por grupos de leitura. No caso do Leia Mulheres Cascavel, os encontros mantidos de forma remota desde o início da pandemia ganharam novos participantes nesse período. Existiram algumas pessoas que procuraram, sim, participar e se engajar nas atividades do Leia Mulheres em função da pandemia, em função, de se dedicarem um pouco mais à leitura. A gente reduziu muito, as nossas possibilidades de lazer, de entretenimento, e o livro acabou ocupando esses espaços, E durante a pandemia, esses participantes estão vindo de muitos lugares, de muitos lugares do Brasil, de lugares fora do Brasil também. Então, a gente já teve participação de pessoas da Europa, de diferentes países da Europa, de pessoas lá do Pará, de Manaus, enfim. Então, a gente teve um público bem diverso durante todo esse tempo da pandemia. Além dos cuidados essenciais como a higienização e o distanciamento social, o atual momento também exige uma atenção especial para nós mesmos, uma vez que muitas pessoas estão enfrentando um alto nível de estresse, ansiedade, insegurança, tristeza e outros sentimentos. Nesse sentido, os livros também se tornam poderosos aliados para a nossa saúde mental, tendo em vista que o hábito da leitura ajuda a enxergar e avaliar novas perspectivas. Através dela, a gente consegue se desligar um pouquinho do mundo, principalmente daquela inundação de informação que a gente tem recebido acerca da Covid, seja por rede social, seja por televisão.
e que por vezes desencadeiam a ansiedade. E o hábito só traz benefícios. Ler aumenta o repertório para conversas, melhora o senso crítico, ativa o funcionamento do cérebro, nos torna mais criativos. Usar o tempo livre para ler é preencher os minutos com conhecimento e a cabeça com sábios pensamentos. E essa pausa na rotina para fazer uma leitura pode ser um momento prazeroso do teu dia, um momento em que tu vai desfocar um pouquinho a tua atenção, que antes estava só nas preocupações, nos problemas. Nada melhor do que ler um bom livro, né? Além do conhecimento, pode ser um ótimo passatempo. E agora vamos ao vivo até a redação, onde está a repórter Gabriela Donato. A Secretaria de Saúde informou que as unidades básicas só vão atender pacientes com sintomas de Covid no período da manhã. É isso mesmo, Gabriela? Isso mesmo, as unidades de saúde daqui de Cascavel vão começar a atender, a partir da próxima semana, pacientes com sintomas da Covid-19 somente no período da manhã, das 8 ao meio-dia. A medida foi tomada devido ao aumento dos casos da Covid-19 em Cascavel. Com a mudança, a Prefeitura informou que o atendimento pela manhã para pacientes com doenças crônicas ou consultas marcadas foram canceladas. Relembrando também que o secretário da Saúde, Miroslav Mailak, orienta que os moradores evitem procurar as unidades de pronto atendimento para casos que não sejam de urgência. Volto com vocês no estúdio. Bom, o Linkfag de hoje fica por aqui. Lembrando que esta é uma atividade da disciplina de Laboratório em Telejornalismo 1 do curso de jornalismo do Centro FAG. Obrigada a você que nos acompanhou ao vivo aqui no Facebook. A gente se vê na próxima edição do Linkfag. Até lá!